Pode ser, meus irmãos, estamos aqui novamente para a nossa terceira aula do nosso módulo de princípios dos 10 mandamentos. Antes de nós iniciarmos, lembrando, todo mundo está obedecendo a quarentena, todo mundo ficando em casa. É importante que a gente tenha paciência, resiliência e aguentar esse período. Se Deus quiser, logo vai passar e nós vamos poder nos encontrar novamente, não é? Lá no nosso templo, na nossa casa de oração. Mas até lá, aguarde mais um pouco, né? Aguarde mais um pouco, nós vamos utilizar a tecnologia para que nós possamos transmitir aí o estudo da palavra do Senhor, não é? Então não dê ouvido aos insensatos, vamos aguardar, vamos ter paciência, assim como os navegadores, quando o mar está bravio, né? Quando as ondas estão bravas, o que eles fazem? Eles amarram o barco atracados ali e esperam a tempestade passar. Então é isso que nós vamos fazer, não é? Vamos nos manter em casa, vamos nos manter tranquilos e logo logo nós poderemos nos encontrar, ok? Muito bem, então vamos à nossa terceira aula, terceiro mandamento. Mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos estudar. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 20, e o verso 7. Olha lá, acompanha aí. Não pronunciareis em vão o nome de Javé, ou de Yavé, ou de Jeová, o Senhor teu Deus, porque Yavé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. A repetição deste mandamento também está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 11. Veja só o que diz lá. Não tomarás em vão o nome de Jeová, de Yavé, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Muito bem. Então, terceiro mandamento, não usar o nome do Senhor em vão. Irmãos, voltando ao que nós já estávamos estudando anteriormente, só para nós lembrarmos, cada mandamento desse, ele traz um valor, ele protege um valor, não é? Então nós vimos no primeiro mandamento, que era a exclusividade de Deus, no segundo mandamento, que era a incomparabilidade de Deus, e o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. Qual princípio, qual valor está sendo resguardado aqui? Pense aí com você. Será que é o nome propriamente? Só o nome de Deus, a grafia do nome, será que é isso que está sendo protegido, resguardado? Na verdade, vai mais além do que isso. O que o terceiro mandamento visa proteger é, na verdade, a santidade de Deus. Não puramente o nome, a grafia do nome de Deus, mas a santidade de Deus, que é uma qualidade moral, ou as qualidades, um conjunto de qualidades morais do próprio Deus, da sua própria pessoa. É interessante isso porque na Bíblia o nome, veja que o nome ele é na verdade uma identidade, ele é uma identificação. O nome de Deus, ele traz em si, consigo, a própria identidade, o próprio caráter do Senhor. Então usar o nome de Deus em vão é uma agressão à própria natureza santa e gloriosa de Deus. Não é? Então veja só, então o valor a ser resguardado é a santidade de Deus. Antes de nós entrarmos aqui, essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, antes de nós entrarmos e avançarmos, vamos observar que a Bíblia usa vários nomes para Deus. Vamos dar alguns exemplos. Elohim. Elohim é uma expressão hebraica que se refere a Deus, ao Deus forte e poderoso.
Nós temos mais um exemplo em que a Bíblia usa o nome de Deus como Adonai. Adonai geralmente é traduzido como o Senhor, não é? Que traz a ideia de um governante todo-poderoso. Mas outra referência é El Shaddai. Todos já devem ter ouvido essa expressão. Shaddai ou El Shaddai vem de uma palavra hebraica, Shad, que significa Senhor. E traz a ideia de um Deus que sujeita todos os outros poderes da terra ao seu poder. Então, indica também a ideia de um Deus poderoso, todo-poderoso, não é? E há uma expressão específica que é Javé ou Jeová, que é considerado o nome mais sagrado de Deus e que remete-se à expressão lá de Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14, quando Deus se identifica para Moisés. Ele diz, eu sou o que sou. Esse seria o nome de Deus, que é Javé, que é Jeová. Não é? Muito bem, esse é considerado o nome mais sagrado de Deus. E esse nome era inclusive incomunicável. Os judeus temiam de uma forma até supersticiosa mencionar o nome de Deus, porque havia uma punição muito severa àquele que usasse o nome de Deus em vão, que está lá em Levítico capítulo 24, verso 16. Vamos acompanhar? Abra sua Bíblia aí. Olha lá o que diz em Levítico capítulo 24, verso 16. Aquele que blasfemar o nome de Javé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará, quer seja estrangeiro ou natural da terra, será executado caso blasfeme o nome do Senhor. Então o judeu tinha receio, tinha medo de usar o nome, de mencionar o nome Javé, Jeová, com receio de incorrer nessa punição grave, ou seja, o apedrejamento. É interessante que essa expressão, que esse medo, esse temor de não poder, essa punição de não poder usar o nome do Senhor em vão, também está em Levítico capítulo 19, verso 12. Veja lá o que está escrito. Vamos ver. Levítico 19, 12. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou Javé ou Jeová. Então, o nome de Deus aqui na lei mosaica, lembrando que a lei é a exigência de um Deus santo para que o seu povo tenha uma conduta também santa, não é? É um povo santo. Muito bem. Então, o uso do nome de Deus de forma vã indica um desrespeito ao nome de Deus, e era uma questão bastante grave no povo de Israel. Abrindo aqui um parêntese, o professor Hans Heifler, ele faz uma menção bastante interessante. Ele diz que os judeus acusavam Jesus de ter incorrido nesta punição, de ter blasfemado, dizendo-se filho de Deus, ele blasfemava contra o nome de Deus. E o professor Hans, ele faz uma observação interessante, ele diz o seguinte: essa era a acusação dos judeus em relação a Jesus. Os judeus só não apedrejaram Jesus com base aqui no capítulo 24, verso 16 de Levítico, porque eles não tinham autonomia política. Então a punição, que foi a crucificação, ocorreu de acordo com os romanos, ou pela ordem, ou pelo poder, ou pela jurisdição romana. Se fosse pela jurisdição, pelas leis mosaicas, Jesus teria que ser apedrejado com base aqui em Levítico capítulo 24, verso 16. Porque segundo os judeus, naquela época, Jesus era acusado de blasfêmia. Não é? Mas como eles não tinham autonomia política, foi aplicada a lei romana, que no caso foi a crucificação do Senhor. Muito bem.
Mas fechando o nosso parêntese, a ideia central aqui de respeito, não levar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão, então de respeito à santidade de Deus, traz a ideia de que a santidade de Deus indica o seguinte, que Deus é absolutamente distinto das suas criaturas. Ou seja, ele está acima de todos. Ele é perfeito e supremo e que deve ser adorado. Ou seja, a santidade de Deus vai mais além do que aquela expressão religiosa. Nós temos que ser santos, nós temos que santificar. Aqui a santidade em relação a Deus indica toda a sua majestade, sua superioridade em relação a tudo que existe na terra, a tudo que foi criado. Ele está acima de tudo e por isso, inclusive, ele deve ser adorado. Então a santidade de Deus indica a sua exaltação em relação à sua perfeição, em relação a tudo que foi criado. Portanto, ninguém deve usar o nome de Deus de forma indevida, porque ele está acima de tudo e de todos. Ou seja, ele é distinto de todas as suas criaturas. Então, o nome de Deus não pode ser usado de forma indevida, de qualquer maneira. Martinho Lutero respondeu a essa questão do que significava levar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão. Martinho Lutero, grande reformador, ele respondia da seguinte forma: abusar do nome de Deus quer dizer, olha só, pronunciar o nome do Senhor Deus, seja qual for a maneira, para fins de mentira ou vício de qualquer espécie. Ou seja, não se pode diminuir o nome de Deus, utilizar o nome de Deus para atestar uma declaração falsa, uma mentira. Isso é uma verdadeira blasfêmia, isso é uma profanação do nome santo de Deus. Olha que coisa séria isso. Então isso está na lei que o próprio Deus deu a Moisés, a lei moral do Senhor. Então o povo de Deus deve tomar todo cuidado para não utilizar o nome de Deus de forma leviana. Essa é a ideia central. Então nós devemos ter todo cuidado ao utilizar o nome de Deus, para não incorrermos no erro de utilizar o nome do Senhor para atestar uma declaração falsa. Isso é um grave erro, é um grave pecado, não é? É interessante, amados irmãos, que para além de toda ritualística em relação ao nome de Deus, veja que o povo judeu, ele guarda um cuidado muito grande quando se refere ao nome de Deus, né? Os irmãos sabem que os escribas, eles tinham uma liturgia muito séria quando eles iam escrever o nome de Deus. Deveria ser lavada a caneta deveria ser limpa, o escriba deveria tomar banho, ou seja, para escrever o nome de Deus, o escriba tinha que estar puro, não é? E essa ritualística é muito interessante, essa tradição judaica é muito interessante. Eu particularmente admiro muito, não é? Mas aqui no terceiro mandamento há uma preocupação muito grande com a santidade de Deus. Muito cuidado quando usar o nome de Deus, para nunca utilizá-lo de forma indevida para atestar uma declaração falsa. Veja o respeito que nós devemos devotar ao nome do Senhor, ou seja, a sua santidade. No Novo Testamento, irmãos, nós temos uma expressão muito interessante. Veja lá na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Olha só como Jesus ensina
a forma de utilizar o nome de Deus. Olha só, Mateus 6,9, oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus. Olha lá. Santificado seja o teu nome. Olha a correspondência desse texto aqui com o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão, em respeito à santidade de Deus. Aí aqui no Novo Testamento, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que interessante. E há um detalhe interessante aqui, irmãos. Deus já é santo, porque é da sua própria natureza. A santidade de Deus não depende de nós. Ou seja, Deus, o nome de Deus já é santificado por si só. Então, esse texto, na verdade, quando Jesus nos ensina aqui, ele nos dá a indicação de que aqueles que adoram o Senhor devem viver uma vida de santidade. Isso é fundamental. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, sem santidade ninguém vê a Deus. Portanto, é fundamental que o crente viva em santidade, porque viver em santidade implica também no respeito à santidade de Deus. Portanto, para nós finalizarmos aqui, para nós concluirmos, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ou seja, o princípio que é resguardado com esse mandamento é a santidade de Deus. Deus é santo, ele é perfeito e deve ser adorado. E para mais além do que isso, nós respeitaremos a santidade de Deus, vivendo também uma vida santa, vivendo em santidade, como nos ensina a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, coloquem as suas perguntas no grupo, coloquem os seus comentários no grupo e nós vamos respondendo de acordo com as manifestações dos irmãos. Fique em casa, resguarde-se, preserve-se e nós nos vemos no domingo que vem em mais uma aula. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem bem, uma semana abençoada e cheia da graça do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.